Eu me sinto, Pedro, deputado, profundamente feliz em ver um ânimo, um clima eufórico do partido de Vossa Excelência e quero, de fato, dar um testemunho. Eu acho que, pela primeira vez, de fato, na história da política brasileira, nós teremos um debate qualitativo, onde não haverá mais o espaço para o populismo ou, de certa forma, para o debate das multidões. Eu não tenho dúvida que essa eleição entre a ex-ministra Dilma Rousseff e o ex-governador José Serra será uma eleição onde, sobretudo, o principal tema é o debate das ideias. Eu quero, deputado Pedro Eurico, dar um testemunho. Eu acho que o principal equívoco do governo Lula, podemos dizer que foi o aumento do custo Brasil, o aumento do custeio da máquina pública da economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu quero registrar nessa casa uma matéria que saiu no The Economist, um dos maiores jornais do mundo, que retrata muito bem um balanço do governo do presidente Fernando Henrique com o governo do presidente Lula. E por mais que o partido de Vossa Excelência queira, de certa forma, esconder um pouco o governo Fernando Henrique, vale ressaltar, deputado Sebastião Oliveira, deputado Aglailson Júnior, dados que impressionam a qualquer cidadão brasileiro. Presidente Sebastião, deputado Augusto César Filho, quando nós pegamos os números da economia brasileira, nós percebemos números importantes dos avanços que tivemos na economia brasileira. Quando a gente pega o risco Brasil do governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique entregou o Brasil com um risco de 2.700 pontos. E hoje, o risco Brasil do governo Lula são de 200 pontos. Quando a gente pega o salário mínimo que o presidente Fernando Henrique entregou, eram 78 dólares, que era o salário mínimo no nosso país. Menos que 100 dólares. E hoje, o salário mínimo, que ainda é pouco, é de 210 dólares. Quando a gente pega a dívida com o FMI, o governo Fernando Henrique passou 8 anos e não mexeu na dívida com o FMI. E o governo Lula pagou, ganhando, pela primeira vez na história, o grau de investimento como uma economia apta a receber grandes investimentos internacionais. Quando a gente pega a indústria naval, o governo Fernando Henrique não mexeu. Praticamente não houve nenhuma ação na indústria naval. E hoje a gente percebe no nosso país que o presidente Lula tomou a decisão política de fazer no nosso país pela primeira vez a indústria naval, ou seja, claramente reconstruiu a indústria naval. Quando a gente pega as universidades federais, deputado Heriberto Medeiros, o presidente e o governo Fernando Henrique não fez nenhuma universidade federal nova no nosso país em 8 anos. O presidente Lula fez 10 universidades federais novas no nosso país. Quando nós pegamos as escolas técnicas, deputada Tereza Leitão, no nosso país, o governo Fernando Henrique não fez nenhuma escola técnica no nosso país. O governo do presidente Lula, deputada Jacilda Urquiza, foram 214 escolas técnicas no nosso país. Quando a gente pega os créditos em relação ao PIB, deputada
Isabel Cristina. O crédito no governo Fernando Henrique, que a população poderia pegar de empréstimo para se capitalizar, para fazer novos investimentos, a média de crédito no Brasil era de 10%. Hoje, o crédito do nosso país é de mais de 34%, e nós percebemos, o BNDES, o Banco do Nordeste, nunca emprestou tanto na história como está emprestando do nosso país. E hoje, claramente, a gente percebe o montante de empregos que foram gerados fruto da capacidade empreendedora do povo brasileiro. Quando a gente pega a indústria automobilística no nosso país, em 8 anos foi um decréscimo de 20% na indústria automobilística. Quando a gente pega agora, deputado André Campos, o crescimento da indústria automobilística no nosso país foi de mais de 30%. Nunca o povo comprou tanto carro como está se comprando hoje. Quando nós pegamos a taxa Selic brasileira no governo Fernando Henrique, terminou em 27 pontos. E hoje a taxa Selic no governo do presidente Lula é de 11%. Quando nós pegamos a mobilidade social, foram 2 milhões de brasileiros que saíram da classe E e D e passaram para a classe C. No governo do presidente Lula, foram mais de 30 milhões de brasileiros que saiu da baixa renda e entraram na capacidade de compra, de consumo, tanto é que deu e consolidou a economia brasileira. Enquanto em 8 anos do governo Fernando Henrique foram gerados 780 mil empregos, no governo Lula foram gerados 11 milhões de empregos ao povo brasileiro. Quando nós pegamos investimentos de fato em infraestrutura, praticamente o governo Fernando Henrique investiu 10 bilhões de fato em infraestrutura. E hoje nós temos 15 milhões de investimentos em infraestrutura e quase 504 bilhões em 2009 e 2010 para os próximos 3 anos, através do Programa de Aceleração do Crescimento. Então eu fico feliz, enquanto cidadão brasileiro, de ver, deputado Pedro Eurico, que nós teremos pela primeira vez na história não mais o debate messiânico, o debate populista, mas sobretudo um debate com 2 referências políticas no nosso Brasil.